Olá, amigos do Facebook, das redes sociais. Mais uma vez aqui, trazer aqui uma palavra de Deus, respondendo aqui uma pergunta que muitos já têm feito, muitos continuam fazendo e muitos vão fazer ainda. E muitos tentam responder também, e responde, e quem pergunta continua perguntando, mas o que é isso? Quero dar aqui uma resposta uma resposta firme, com base na Bíblia, com base na palavra de Deus. Não é o que eu acho, não, é com base na palavra de Deus, né? Então você que se interessar em saber a resposta que eu tenho aí, é só acompanhar meu raciocínio aí, ó. A pergunta é o seguinte: o que é a alma? Essa é a pergunta. O que é a alma? Muitos até pensam que a alma é um ser, é um corpo invisível, né? E a alma não é isso. E eu vou provar aqui na Bíblia, na palavra de Deus, com base na palavra de Deus, que a alma é o sentimento do ser humano. É o sentimento, aliás, é o sentimento de tudo que tem vida. Tudo que tem vida tem uma alma. Porque é o sentimento. Vou ler um versículo aqui na palavra de Deus em Levítico. Em Levítico nos diz assim. Levítico diz assim, quer ver, ó? Capítulo 18, capítulo 17, Levítico, versículo 14 diz assim, ó: porquanto é a alma de toda a carne. O sangue, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que comer será extirpado. Então veja bem, Deus está dizendo aqui através de Moisés que a alma de toda a carne está no sangue. Veja bem, a diferença do ser humano para os animais, os bichos, insetos, a diferença é o seguinte, é que o ser humano tem espírito, né? E o espírito é um ser. O espírito é o corpo invisível. A prova disso a gente vê quando Jesus foi pregado na cruz, que um dos criminosos lá se arrepende, Jesus fala para ele: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então quem que foi para o paraíso? Porque o corpo do criminoso foi para a terra, sepultado. Quem que foi para o paraíso? Foi o espírito. Tem pessoas que confundem isso com o fôlego de vida. O pessoal fala assim, ó: mas Deus soprou no nariz de Adão o espírito de vida. Não, Deus não soprou o espírito de vida. Deus soprou o fôlego. Esse ar que a gente respira, que nos dá vida, é isso que Deus soprou, o fôlego de vida. E o ser humano levantou e se fez alma vivente. Então agora veja, o espírito é um ser, um corpo invisível. Veja bem, os animais quando morrem, tudo para eles acaba. Eles têm alma, eles têm corpo e alma. Tanto os animais como os bichos, insetos. Porque tudo que sente, né, toda alma, tudo bicho, todo animal, ele sente. Ele sente, sente, tem sentimento. Pode ver. Se vê por exemplo, uma vaca, ela protege muito o bezerrinho quando nasce, o seu filhinho ali, ela protege muito, ela é capaz de se matar por causa dele. Né? Uma galinha de pintinho, alguém que já teve essa experiência de chegar perto de uma galinha de pintinho novinho, a galinha vira uma fera. Por quê? Ela tem sentimento. Sentimento. Então a alma é isso daí, é o sentimento. Agora eu vou trazer aqui umas provas aqui, provar que a alma realmente é o sentimento. Veja bem, em Juízes capítulo 10, capítulo 10 versículo 16, nos diz assim, porque o que aconteceu aqui? O povo de Israel, quando saiu do Egito, que morreu Moisés, morreu Josué, aí eles ficaram numa vida assim por cerca de 400 anos.
eles pecavam, a geração pecava, Deus entregava na mão dos inimigos. Né? Aí eles clamavam a Deus, Deus ia lá e libertava. Aquela geração ia bem, a outra mais ou menos, daqui a pouco a outra já desviava de novo, Deus entregava na mão do inimigo. E Deus fez isso por várias vezes. E chegou um ponto no capítulo 10, versículo 16, diz assim, que o povo já estava na mão dos inimigos, porque tinha pecado contra Deus, Deus colocou na mão do inimigo. Os inimigos estavam oprimindo eles, maltratando. E a Bíblia fala assim no capítulo 10, versículo 16, fala assim: e tiraram os deuses a lei do meio de si e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. Veja bem, quando o povo clamou a Deus, Deus disse assim, ó, é o seguinte, eu libertei vocês do Egito, libertei dos amorreus, libertei de um lado, de outro, e vocês continuam pecando e me aborrecendo, agora se vira, clama aos seus deuses. Aí o povo cataram as suas imagens, seus deuses falsos, jogou tudo fora, falou, não, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é nosso Deus. A Bíblia diz que então Deus vê nessa situação, a alma de Deus se angustiou. Veja bem, ó, nós pregamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Se a alma é um ser, é um corpo, né? Então a pregação que nós pregamos está errada. Pai, o Filho e o Espírito Santo, quer dizer, então é o Pai está dizendo que está com a alma angustiada. Né? Porque quem governava na época da lei era o Pai. Ó, o Pai, a alma do Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então seria 4. Aí tem uma prova de que a alma não é um ser. A alma é um sentimento. O pai sentiu-se angustiado de ver a desgraça de Israel. Então veja bem, seria 4, então não é. A alma, ela é o sentimento, não é um ser, é uma das provas. Agora vamos aqui para outra prova. Outra prova que eu tenho aqui clara, mas clara, muito clara. Isso aqui é uma palavra rápida e objetiva, né? Porque o povo no celular não tem muita paciência de ficar ouvindo muito, né? Então veja bem, aqui outra prova interessante. Capítulo 26 de Mateus, versículo 38, diz assim: então lhes diz, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. Aqui é outra prova que eu tenho de que a alma não é um ser. Porque Jesus aqui, antes dele ser crucificado, a Bíblia diz que ele estava orando. Ele deixou os discípulos e se afastou uma distância e foi orar. E ele ora dizendo, a minha alma está triste, né, até a morte. Veja bem, se a alma fosse um ser, né, fosse um corpo visível, um ser, então veja bem, aí teria o Pai, a alma do Pai, que está lá atrás, que eu li, o Filho, a alma do Filho, e mais o Espírito Santo. Quer dizer, aí não é Pai, Filho e Espírito Santo, então seria o Pai, a sua alma, o Filho, a sua alma, e o Espírito Santo. Então seria 5. Olha a prova clara aí de que a alma não é um ser. A alma são sentimentos. Jesus sentiu tristeza, angústia de saber que ia ser crucificado. Agora detalhe, a gente não vê na Bíblia o Espírito Santo falando que está com a alma angustiada, porque é a terceira pessoa da Trindade. Mas a gente vê o Espírito Santo lá em Tiago capítulo 4, versículo 5, diz assim: ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós, que em nós habita, tem ciúmes. Veja bem, qual o Espírito que habita hoje nos cristãos salvos, no povo de Deus? O Espírito que habita hoje no povo salvo é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme. Por que tem ciúme? Porque ele sente, ele tem sentimento. Então ele sente ciúme. Então veja bem, lá atrás está lá, Pai e a alma do Pai estava angustiada. O Filho, a alma do Filho estava angustiada, lá no Getsemane. E o Espírito Santo também tem alma, porque ele tem sentimento. Então não é Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o Pai, a alma do Pai, o Filho, a alma do Filho, e o Espírito Santo e a alma do Espírito Santo. Então são 6. Aí está uma prova clara de que a alma não é um ser. A alma não é um ser, não é um corpo. Tem pessoas que falam assim, a alma de fulano vai para o inferno, a alma de fulano vai para o céu. Sabe, não é a alma. Por que os animais morrem e acabam? Porque não tem espírito. A alma, a Bíblia diz que ela está no sangue, mas como a gente tem o espírito, que é um ser, então veja bem, a alma ela está ligada em nós, nos seres humanos, está ligada entre o sangue e o espírito.
Porque quando morre o corpo, o sentimento acompanha o espírito, que o espírito é um ser, é um corpo. Então veja bem, tudo que a gente sente na alma. Alegria, tristeza, prazer. E as decisões, né, toma na onde? Toma também na alma, decisões de qualquer coisa. Toma decisões na alma. Veja bem, se a gente está num lugar, por exemplo, assim, vamos citar assim, por exemplo, uma coisa que a pessoa gosta muito, por exemplo, um churrasquinho. Eu gosto de um churrasquinho. Então veja bem, estou no churrasquinho. Quem é que tem prazer nisso daí? Veja bem, a minha alma sente prazer nisso através do quê? Do corpo. Porque o corpo está comendo. É como se o espírito tivesse sentado do lado assistindo o corpo comendo. O espírito não tem prazer nenhum no churrasquinho. Quem tem prazer, eu sinto alegria, prazer na minha alma, mas sendo assim, absorvido pelo corpo. Quando a gente vai para a igreja, vai louvar a Deus, dar glória a Deus, aleluia, pregar o evangelho, é como se o corpo sentasse aqui do lado, ficasse aqui, né? E o espírito aqui, certo? É que está buscando, se alimentando. E através do espírito é que eu vou sentir alegria, prazer na minha alma. Então, meus amigos, ó, a alma, põe uma coisa na sua cabeça. Você que ainda tem dúvida, a alma não é um ser. A alma é o sentimento do ser humano. E a alma, ela não é só ser humano que tem alma. Os animais também têm alma, né? Mas os animais, quando eles morrem, acaba porque eles não têm espírito. Então o corpo nosso físico é um corpo físico visível que a gente vê. E o espírito também é um corpo invisível que a gente não vê. A gente só vai ver quando passar dessa morte para outra, para a vida, né? Quando morrer. Você pode ver, quando Jesus disse para o bandido lá na cruz, hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, quer dizer, assim que eles morreram e já saíram para o outro mundo. Jesus saiu do lado e o criminoso saiu do outro. O espírito foi embora com Jesus, o espírito foi para o paraíso. Jesus disse que ele ia para o paraíso. O duro é saber disso, que o espírito daquele salvo, aquele um que creu em Jesus, foi para o paraíso. E o espírito daquele que zombava de Jesus, para onde será que foi? Não tem outro lugar para ir. Ele foi para o inferno. Porque veja bem, o inferno hoje existe e o inferno está aguardando o juízo final. Assim como aqueles que estão no paraíso estão aguardando o juízo final, também os que estão lá no inferno estão aguardando o juízo final. Aliás, os que estão no paraíso estão aguardando o arrebatamento. Mas os que estão no inferno vão continuar lá, depois do arrebatamento. Eles vão continuar lá até o juízo final. A segunda ressurreição que a Bíblia fala. Por isso que a Bíblia fala, bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder o dano da segunda morte. Então, é isso daí. O que é a alma? A pergunta é essa, o que é a alma? A alma é o sentimento de tudo que tem vida. É o sentimento, não é outra coisa, é o sentimento. Deus abençoe a todos aqueles que assistiram esse vídeo.